tarde, me chamo Charles Demetrios. Meu grupo é composto por Jason Oliveira, Juan Sirius, Emily Tamires e Bárbara Queiroz. Nosso grupo ficou com o tema Bioquímica da Digestão, mais especificadamente produção de carne suína. Aqui está nossa cartilha intitulada Instruções Técnicas para a Produção de Carne Suína. Só a nível de contextualização, né, essa cartilha foi destinada a uma propriedade chamada Sítio Verde, que fica localizada no estado de Ceará. É uma propriedade dedicada à produção de carne suína para um frigorífico em Mossoró. Porém, atualmente, essa propriedade ela encontra-se com dificuldades em relação à aceitação de carne no mercado devido à qualidade de carne PSE. Então, o objetivo desta cartilha é justamente relatar aos produtores extensionistas informações técnicas sobre o manejo pré-abate, bem-estar animal e biossegurança. Vai visar o quê? O melhoramento do desempenho produtivo dos rebanhos suínos, evitando, então, carnes de qualidade inferiores, que são as carnes PSE. Houve, então, na década de 60, uma grande demanda de mercado relacionada ao consumo de carne magra. Essa exigência, ela provocou alterações no novo modelo animal, alterando substâncias presentes na composição e nas características bioquímicas do músculo, ocasionadas pelo gene alotano. O gene alotano, por sua vez, faz com que esses animais tenham maior disposição a uma síndrome, que é chamada síndrome do estresse porcino. Como o próprio nome já disse, né, essa síndrome do estresse, né, vai aumentar os níveis de estresse do animal, que é um dos principais motivos para o aparecimento de carne de qualidade PSE, que possui características pálidas, flácidas e exudativas. Características essas que não são aceitas no mercado da carne suína. O motivo do estresse ser o principal vilão, né, da PSE, da carne suína, é pelo fato de que os hormônios liberados durante o estado de exaustão irão gastar as reservas de glicogênio. Isso é ruim na hora do abate. Por quê? Porque o animal precisa de glicogênio para baixar o pH e deixar a carne do jeitinho que a gente gosta, né? Aquela carne vermelha brilhante, levemente úmida e mais resistente. Uma vez que surge, né, esse novo modelo animal, é de extrema necessidade a gente diminuir os fatores dos estresses, né? Os fatores que estão muito presentes na fase de pré-abate, que serão instruídas da melhor forma nesta cartilha. A primeiro momento, nossa cartilha elucida, através das imagens, instruções de manejo sanitário para o funcionamento de funcionários e visitantes. Né? O manejo sanitário, ao contrário do que muita gente pensa, ela deve ser começar a partir de tratadores a fim de diminuir os riscos de infecção gastrointestinal, verminose, entre outros. A falta dessa prática pode diminuir a qualidade final do nosso produto, que é a carne, né? E dentro dessas práticas estão listadas que a granja deve dispor dos vestiários com armários para roupas e objetos pessoais e chuveiros. O banho com troca completa da roupa antes de entrar na área da granja é obrigatório para funcionários e visitantes. Todo o corpo ele tem que ser ensaboado e esfregado, principalmente nas áreas cobertas por pelos. Cabelo e barba devem estar sempre bem aparado, devem ser lavados completamente com shampoo ou sabão. O nariz deverá ser assoado na hora do banho, pois sua secreção é o meio ideal para o desenvolvimento de transporte de micro-organismos. Na área limpa do vestiário, tem que vestir a roupa íntima, uniforme e meias fornecidas pela granja, que devem estar lavadas e desinfectadas. Após vestir a roupa e o calçado, né, a gente tem que desinfectar as mãos com a solução de álcool iodado. Agora, então, né, a gente vai falar um pouco do manejo, né, como a gente tem que lidar, né, com o manejo. Então, nessa fase da cartilha, vai ser instruída como deverão se portar os tratadores diante ao manejo em prol do bem-estar animal, baseando-se no regulamento técnico de manejo pré-abate e abate humanitário de portaria número 62, do dia 10 de maio de 2018. Na fase de transporte, foi levantada a sua importância devido à forte interação do homem e animal e da mudança de ambiente durante o embarque e desembarque. É de grande importância, né, que a gente, durante esta condução, não sejam utilizados instrumentos que provoquem lesões, dor ou agitação desnecessária, sendo assim utilizada instrumentos de bandeira, chocalhos, tábuas de manejo similares, como vocês podem perceber nas imagens. A estrutura dentro do transporte ela deve ter o tamanho e funcionamento compatível com as necessidades do animal, né? De forma que a gente não tenha estresse. Então,
Bato sempre na mesma tecla. Não devemos causar estresse nos animais. Futuramente eu vou explicar um pouco por quê. Né? A gente já falou um pouquinho da PSE lá em cima. No caso de chegada simultânea de veículo, a gente deve priorizar o desembarque, né, considerando o tempo da viagem, o jejum e as condições físicas. Então, tudo isso deve ser levado em conta desde como um período pré-abate. Todas essas etapas que eu vou mencionar agora têm que ser consideradas para a gente evitar ao máximo os estresses. O jejum hídrico, por sua vez, né, ele é necessário porque onde o animal fica, né, vai ser onde o animal vai se alimentar, mas com água disponível durante um período. O tempo também se deve considerar a distância da fazenda para o matadouro e do tempo que o animal fica sem se alimentar na fazenda. Animais que viajam alimentados, eles vão tender a ter alterações no metabolismo, acarretando em estresse e até mesmo morte. Outro problema que acontece com animais alimentados é durante o abate, né? Pois o animal ele vai poder ter um rompimento durante o abate, né? Das vísceras e contaminar as carcaças, que por sua vez irão ser descartadas, gerando prejuízos econômicos. Os animais devem ser submetidos a jejum e dieta hídrica por um período mínimo de 8 horas. Vale ressaltar que se os animais permanecerem no local de descanso a mais do que o limite do jejum permitido, os mesmos não deverão ser alimentados novamente. E para que ocorra o abate, respeitar todas as normas citadas anteriormente. Na fase de descanso, né, a gente vai ter que os animais vão ser recebidos para o abate. Eles deverão ser submetidos a descanso em seus currais, com dietas hídricas e jejum. Né? Esse descanso é necessário porque vai amenizar o estresse do animal que ele teve durante o carregamento, do transporte e descarregamento. O animal precisa descansar, né, para o músculo recuperar o pH e importante para não atingir valores abaixo de 5,8, uma hora após o abate. Os currais de descanso também devem possuir piso de madeira ou utilizar antiderrapante para evitar queda e lesão nos animais. Os currais também devem ter bebedouro, né, e comedouro, para quando atingir o tempo máximo de jejum, de acordo com o número de animais, espécie, categoria e tipo de criação. O local de alojamento espera que tenha a área coberta, piso com adequada destinação de águas residuais e estruturas e equipamentos para garantir que os animais não tenham estresses térmicos. Os ventiladores, nebulizadores, exaustores e aspersores, quando necessário, né, para a gente não ter o estresse térmico. O atordoamento consiste na instantânea e completa inconsciência do animal antes do abate, e no Brasil ela é geralmente feita por choque elétrico de alta voltagem e baixa amperagem atrás das orelhas, né, nas fossas temporais. O choque é efetuado por 6 a 10 segundos. Esse procedimento, né, ele tem que ser adotado, estabelecido um equipamento para insensibilização, né, de acordo com algumas regras. O animal deve ser contido, né, a próprio equipamento, tem que ter um equipamento de contenção para esses animais. O responsável pela operação, ele tem que proceder imediatamente à insensibilização. A contenção deve ser individual, né, e feita de forma que imobilize o corpo desse animal, sem provocar esmagamento ou pressão excessiva. Os equipamentos de sensibilização elétricos devem dispor de um dispositivo sonoro e visual que indique o período de tempo e aplicação. A gente vai então para a fase de sangria, né, que deve ser realizada após a sensibilização, em no máximo 30 segundos, por meio de seccionamento dos grandes vasos ou punção direta no coração, que é feita a retirada do sangue. O animal ele vai perder o sangue, né, e de fato morre, pois o esvaziamento do sangue significa uma falta de oxigênio para o metabolismo oxidativo na musculatura. Os animais são pendurados em trilhos aéreos ou podem ser feitas em mesas de bancadas, como essa na imagem aí que vocês estão vendo. Terminada a sangria, os animais vão passar novamente por um banho de aspersão. Na evisceração, vai ocorrer logo após a escaldagem, né? O animal vai ser imerso na água a 65 graus, que vai facilitar a toalete. Na evisceração, vai ter um corte que vai do pescoço até a região inguinal. A abertura é feita com a faca e é retirada as vísceras, né? Para que a carcaça não seja contaminada, é necessário amarrar o ânus e a bexiga, por isso as necessidades dos jejuns. Como eu falei anteriormente, né? Mencionei muito sobre o jejum. É justamente nessa parte que é importante.
As vísceras são retiradas normalmente, colocadas em bandejas de mesa de evisceração, onde vão ser separadas, inspecionadas e encaminhadas para o seu processo de acordo com o resultado da expedição. Então, a gente conclui, né, as partes da etapa, e a etapa do corte é a final, né, onde a gente vai ter a nossa carne pronta, né. A gente vai ver, então, que é muito procurado e valorizado os cortes de carne do ponto de vista do mercado, tendo a aparência de cor e apresentação do corte e brilho, né. Essas características são responsáveis pelo acolhimento do consumidor no momento de compra do produto, né? Então, a qualidade de carne PSE apresenta um grande problema para a indústria, já que sua perda excessiva de exudato causa ausência de cor e grande flacidez, que irão prejudicar os processos industriais de fabricação. E sendo assim, né, de extrema importância a gente seguir todas as recomendações em busca de menores apreensões da carne de qualidade PSE, evitando grandes percas econômicas. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. É só